Olá, olá, muito boa noite, galera. E hoje o nosso tema é sobre identidade, que é um tema que eu gosto demais. Eu acho que vai poder ajudar muito, que eu sei que é uma frustração para muita gente, né? Ter uma dificuldade em como alcançar, como identificar, como conquistar esse processo de criação da identidade na fotografia. Então é um tema que eu sei que vai ser muito legal de trabalhar aqui nessa noite. Basicamente a gente vai falar sobre identidade. A gente não tem como falar sobre isso sem, obviamente, trazer essa palavra à tona, tá? Sobre identidade. Identidade é quem você é, né? A gente fala em identidade, lembra logo do RG. Então, isso tem tudo a ver com quem nós somos, quem você é. Não tem como falar de identidade em fotografia sem também falar da sua identidade como pessoa, da identidade do fotógrafo por trás da câmera, por trás da criação das imagens, certo? Então, inevitavelmente a gente vai estar falando também sobre autoconhecimento, sobre como isso impacta na nossa fotografia. Então vamos lá. Identidade tem tudo a ver com quem você é, e essa identidade, o que a gente vai buscar cada vez mais é como transportar ela, como é que a gente pode transportar o seu eu para a sua fotografia, ok? Então esse processo de transposição, entendê-lo, é extremamente importante para a gente ir criando esse processo de criação de identidade, ok? Então é uma questão de entender quem você é, entender como fazer a transposição de quem você é para a sua fotografia, para a sua marca também, e entender então como é que você pode transpor isso e com isso o que é que você quer comunicar, ok? Que mensagem você quer comunicar aí com a tua fotografia. Qual é o problema, a grande questão aí envolvida com identidade, né? Que muitas vezes o fotógrafo ele se torna muito confuso ou inseguro a respeito do próprio trabalho se ele não está com esse processo de identidade muito claro para ele mesmo. Isso pode se tornar então uma origem de muitas frustrações, tá? Com a fotografia e com a carreira, uma sensação de fugir, se eu não estou conseguindo me expressar, eu não sei direito o que fazer com a minha fotografia, eu não tenho uma certeza do que eu quero fazer com ela. E aí essas dúvidas, essas inseguranças, essas indecisões, elas vão acabar afetando aí, né, a forma como você se sente a respeito da tua fotografia, o nível de confiança que você tem até mesmo para oferecer para os seus clientes o seu próprio trabalho. Então, identidade, formação de identidade, estabelecimento e uma segurança a respeito de qual a sua identidade na fotografia vai acabar se transformando em confiança também no seu processo de fotografar, no seu processo de atender. Então a gente falar de identidade é a gente falar de resolver toda essa origem aí de muitas inseguranças que os fotógrafos têm a respeito da própria fotografia ou da própria marca, tá? Quando a gente estabelece identidade, nós nos tornamos fotógrafos muito mais seguros, muito mais preparados, ok? Por isso esse tema é tão importante nessa noite. E eu recebo muitas mensagens, eu sei que existe muita insatisfação, tá, na galera, quando não sente que essa identidade ela foi realmente criada, quando essa identidade não está clara. Eu tenho um capítulo no meu livro, o meu livro é o Artisticamente, tá? Capítulo 12, ele trata de autenticidade. Eu tenho uma frase aqui que fala assim: poucas coisas são tão enriquecedoras quanto a busca pela autenticidade. Ela nos ensina muito. Para buscar um caminho autoral, precisamos aprender a silenciar a voz dos outros em nossas mentes, nos despir das expectativas e pressões alheias
e, em meio a esse silêncio desafiador, buscar a nossa própria voz. Compreendemos assim que um trabalho autêntico é fruto de um longo e dedicado processo de autoconhecimento e que isso é algo difícil de alcançar, mas não é impossível nem improvável. Na vivência de mercados concorridos, é comum que cada profissional esteja à procura de um processo de diferenciação para ser visto pelos seus clientes como exclusivo ou raro. Alguns fotógrafos procuram criar essa diferenciação através da busca de algo novo, tentando por meio de malabarismos estéticos produzir imagens que se destaquem das demais. E aí eu sigo falando aqui sobre os caminhos de buscar essa diferenciação de um modo mais profundo, ok? Que é exatamente isso que a gente vai falar nessa noite, que é essa busca de identidade, que é muito mais do que criar malabarismos estéticos na fotografia, tá? Deixa eu ver o que vocês comentaram aqui, ó. Identidade é algo tão legal que vemos a foto e já imaginamos quem foi o autor. Muito bem, João Costa, é exatamente isso aqui. Estou tentando construir. Muito bem, vocês estão no caminho. Vamos seguir nesse caminho juntos. Vamos seguir juntos, tá? Então, o que eu posso deixar aqui? Algumas dicas, né? Um assunto bem profundo, muito legal, assim, basicamente uns 3 capítulos do meu livro, por exemplo, são destinados a esse tema. E eu quero deixar aqui algumas dicas bem importantes sobre esse processo de construção de identidade, ok? A priori, uma coisa muito importante, tá? É você se permitir testar bastante, perceber aquilo que realmente você gosta no seu trabalho. E vou te explicar aqui. É comum que um fotógrafo ele goste, ele admire, ele se inspire no trabalho de vários outros fotógrafos, né? Tem geralmente ali um top 5, um top 10 dos fotógrafos que a gente admira e acompanha o trabalho. É normal que os fotógrafos, principalmente quem ainda sente que não desenvolveu ainda, não construiu ainda de forma muito clara essa identidade, que ele se inspire ali naqueles trabalhos e use como uma fonte, como uma direção, uma rota. Então ele acaba buscando parecer ali de certa forma com aquilo que ele vê e gosta, ok? Qual é a maneira da gente se libertar disso e não ter que ficar meio que seguindo o caminho que outro estabeleceu e criar um caminho próprio? Qual é o caminho? Qual é a maneira de fazer isso acontecer, tá? É construir a tua identidade fotográfica num passo a passo com paciência. Vou explicar esse passo a passo aqui para você. Você vai ter que testar muito, tá? Vai ter que testar bastante. Vou dar um exemplo. Você vai pegar a tua câmera, vai fotografar uma pessoa e vai testar aí a tua fotografia com tons mais frios e depois com tons mais quentes e vai tentar identificar o que do teu ponto de vista, com o teu gosto, a tua estética, o que você gosta, o que faz mais sentido, aquela foto do tom frio, aquela foto do tom quente, tá? Você vai ter que ir fazendo testes nesse sentido em cada detalhezinho que existe dentro da fotografia. Okay? Você vai ter que entender se a tua fotografia ela tem uma pegada mais dirigida, mais construída, se ela tem uma pegada mais documental, né, fotojornalística. Você vai ter que entender se a tua pegada é uma coisa mais abstrata ou uma coisa mais clássica. Você vai ter que ir testando cada detalhe e a soma desses detalhes, a soma desse teste é o que vai criar uma identidade muito própria sua, porque você vai criando um universo de combinações a partir desses testes que vão produzir para você algo que a soma seja a sua identidade, a soma seja aquilo que você escolheu porque você gosta, porque você se identifica, não somente porque você pegou o conjunto de outra pessoa e tentou replicar, tá? E toda réplica, gente, ela tem problemas sérios, né?
toda réplica ela é problemática, ela perde valor simplesmente em ser uma réplica. Quando algo é uma tentativa de cópia de uma coisa que é original, sempre vai ter um problema ali atrelado à qualidade daquele produto ou serviço. Então o ideal é que você siga um caminho muito pessoal, muito próprio seu e evite ao máximo as cópias, ok? Então a primeira dica aqui da noite é usar essa metodologia de testar bastante e fazer a curadoria do que funcionou para você, até que a soma desses vários testes que vão ficando cada vez mais claros para você à medida que você pratica e vai escolhendo aquilo que faz mais sentido para você, vai gerando cada vez mais a tua segurança de que aquele trabalho, aquele estilo é o que realmente você deseja, tá? Isso é muito melhor do que simplesmente pegar o trabalho de alguém, o estilo de alguém e tentar copiar, tentar replicar, porque essa soma de vários detalhes é o que vai construir algo muito único, muito individual seu, tá? Então essa é a primeira dica aqui dessa noite. Testar bastante e ver, fazer a curadoria daquilo que fez sentido dentro do teu processo de criação, de construção da tua identidade, certo? E a partir disso, minha gente, à medida que você vai criando esse trabalho, vai criando esse estilo próprio, vai fazendo essa somatória e desenvolvendo aquilo que se transforma também num modo de criar, num processo criativo muito pessoal, muito próprio seu, você vai repetindo esse processo a cada trabalho, a cada desafio, a cada sessão de fotos, a cada evento. E essa repetição, ok, que é um processo de melhoria, de aprimoramento ali a cada trabalho. Você vai tentar sempre a cada trabalho usar aquele momento ali como um momento de aprimoramento de habilidades, aprimoramento daquilo que você foi escolhendo para você, que você vai transformando em algo cada vez melhor, cada vez melhor. É um passo de cada vez em busca da excelência. Essa repetição em busca disso, dessa melhoria, vai gerando um processo que gera uma consistência no seu trabalho. À medida que você identifica que estilo é esse que você realmente construiu lá com aquele teste que eu falei, e você vai repetindo isso, vai repetindo e aprimorando isso a cada trabalho, você vai gerando consistência, cada vez mais consistência. E essa consistência, ela tem um impacto muito grande, porque ela vai sendo percebida pelo teu cliente, tá? Como uma solidez, como algo confiável, porque é muito difícil confiar em um fotógrafo que oscila demais, oscila o tempo todo. Ora ele está fazendo um tipo de foto, daqui a pouco ele já está num estilo completamente diferente, ele vai pulando de galho em galho. E isso acontece muito quando esse processo de identidade não está consolidado, porque o fotógrafo ele vai tentar copiar o estilo de alguns fotógrafos que ele admira, e nesse processo ele vai criando uma saladinha de fruta que o cliente olha para o trabalho dele e não sabe exatamente que tipo de fotógrafo ele é, que estilo ele segue, qual é a consistência do trabalho. O trabalho fica inconsistente e isso para o cliente se traduz em confusão, tá? O cliente ele vai perder confiabilidade nesse trabalho. Para o cliente é muito difícil ele vislumbrar que ele vai contratar o seu trabalho para o casamento dele, que vai acontecer daqui a um ano, e ele não ter certeza de que tipo de fotografia ele vai receber. Quando falta essa consistência, isso se traduz para o cliente como uma falta de confiabilidade no trabalho que ele está contratando contigo, tá? E é por isso que a consistência é algo tão importante caso você queira construir uma marca sólida, uma marca de sucesso, uma marca desejada pelo teu cliente, uma marca que os teus clientes confiem profundamente, certo? Então olha a importância da identidade na construção de uma marca de sucesso, ok? Porque essa identidade, esse estilo sólido que você construiu, muito pessoal, muito próprio, ele vai se traduzindo com o tempo. À medida que você repete isso,
vai se traduzindo para o teu cliente como uma confiança que ele tem no teu trabalho. Cada vez mais que ele percebe que existe uma solidez ali de identidade no teu trabalho, existe um conceito sólido sobre o que você faz, mais confiável o seu trabalho se torna aos olhos dos seus clientes. Não é legal isso? Então é um processo muito legal, né? A gente testa bastante, faz a curadoria do que funcionou, repete bastante, buscando aprimorar cada vez mais esse processo em busca da excelência. E nesse processo você ganha esses pontos aí em relação à consistência, tá? Para isso, minha gente, é bem importante que você vá, durante esses testes que você vai testando o que você gosta, que você vá também tentando entender os porquês. Por que será que eu gosto mais disso e não daquilo? E aí você vai percebendo que existem valores humanos, valores pessoais que vão sendo imprimidos, que vão sendo colocados na sua fotografia, porque cada decisão que a gente faz na construção da identidade do nosso trabalho está extremamente arraigada, extremamente relacionada com a pessoa que você é, com a sua identidade como pessoa, e por isso os seus valores sempre vão ser transplantados ali para a tua fotografia. Então, se você for capaz de olhar atentamente e entender os porquês, por que será que eu gosto mais desse estilo do que outro, por que será que eu cheguei a esse conjunto, você vai entendendo que cada elemento estético que compõe o seu trabalho, ele tem um porquê que fala e comunica sobre os seus valores, os valores do artista, que acabam impregnados dentro do trabalho, dentro da fotografia. E entender isso muda o jogo de uma forma incrível, porque entendendo quais são os seus valores, entendendo como eles estão presentes ali dentro do seu trabalho, você vai atraindo clientes cada vez mais conectados, cada vez mais sintonizados e equilibrados com esses valores. E isso transforma o jogo de uma forma incrível, porque fica muito mais fácil quando você começa a atrair os clientes que estão extremamente sintonizados com esses valores aqui. Você não vai bater cabeça, você não vai ter problema, você não vai atrair cliente que não tem nada a ver com o que você acredita, porque quando esses valores vão sendo construídos dentro do teu trabalho, sendo comunicados ali através da fotografia, e a gente precisa entender que os elementos estéticos, visuais, as cores que a gente usa, linha, geometria, composição, luz, tudo isso comunica, gente, uma ideia, uma mensagem e, portanto, comunica valores, portanto, comunica uma ideia, comunica uma mensagem. Isso comunica com as pessoas, assim como um discurso, assim como eu estou falando aqui com vocês. Vai ter gente que vai se identificar e vai dizer, caraca, que incrível isso. Vai ter gente que vai dizer, uau, nada a ver isso aí que o Fuxi está falando, e tá tudo bem. A gente precisa aprender a falar com as pessoas que se identificam com o nosso discurso, com a nossa mensagem. Da mesma forma como na palavra a gente constrói o discurso, e algumas pessoas vão se identificar com esse discurso e outras não, da mesma forma isso vai acontecer com a nossa fotografia. E é muito legal, porque quanto mais claro se torna esse discurso, essa mensagem, a construção desses valores através da fotografia e da tua marca, mais distância você vai criar de tanto ter um grupo de pessoas que amem muito o seu trabalho e outras que se distanciam bastante, tá? Se você tá ali no meio termo, você não vai ter pessoas que se distanciam, mas você também não vai ter gente que ama o teu trabalho. Então, quando você vai estabelecendo essa profundidade, você vai ter um conjunto de pessoas que ama muito o teu trabalho. E é para essas pessoas que você vai se comunicar. E para essas pessoas que você vai trabalhar. E essa experiência vai ser incrível, porque as pessoas vão estar muito entregues. Porque elas já vão para você de antemão muito sintonizadas com os valores da tua fotografia, da tua empresa, da tua marca, de quem você é. E muito entregues a todo esse processo. Isso torna tudo mais leve, tudo mais prazeroso. Não só para o cliente, mas para você também como fotógrafo, tá?
E é muito legal quando a experiência que a gente tem com a fotografia, a experiência que a gente vivencia como fotógrafo, ela é extremamente prazerosa, ok? E me entristece demais, demais, gente. Essa semana só recebi 2 mensagens de fotógrafos que têm um trabalho lindo, mas que estão insatisfeitos, mas que estão tristes, insatisfeitos com a fotografia ou com a sua própria carreira, porque perderam esse caminho, perderam esse rumo de conseguir criar esse caminho, essa estrada leve, onde trabalhar é prazeroso, trabalhar traz alegria para o coração, onde a fotografia ela é um meio de trazer alegria para as pessoas que estão sendo fotografadas, mas não só isso, também para o fotógrafo que está ali atrás da câmera, vivenciando aquela experiência e desfrutando dela também, se divertindo também, também desfrutando dela com prazer, sabe? Essa alegria com a fotografia que a gente não pode permitir que morra, a gente não pode se tornar fotógrafos mecânicos demais, fotógrafos que acabam perdendo a paixão pelo que a gente faz, porque é muito, muito ruim, muito difícil trabalhar desse jeito, manter uma carreira desse jeito. O ideal é que a gente vá para o campo de trabalho, vá trabalhar, pegar a câmera, colocar aqui no rosto e o coração tá cheio de alegria e gratidão por estar ali, por vivenciar aquilo ali junto com o cliente, tá? Então, além de tudo que eu falo a respeito da marca, eu falo também a respeito de você, do teu prazer, da tua alegria de fotografar, da tua satisfação com aquilo que você faz, porque eu já venho dizendo aqui, vou repetir, para mim não faz sentido uma carreira onde se pensa só em dinheiro, só em grana, só em sucesso para os outros, só em andar de carrão, enquanto você mesmo está infeliz com todo esse processo. Que sucesso é esse se você está infeliz, insatisfeito, triste, deprimido, com síndrome de pânico, ansioso, preocupado? Não faz sentido, tá? O ideal é que você desfrute, vivencie, se alegre com a tua fotografia, a tua carreira, e que esteja profundamente feliz com ela e não esteja nela só pela grana, tá? O equilíbrio financeiro é extremamente importante, mas tem coisas que vão além disso, que precisam caminhar junto com isso. Essa importância de mergulhar aí nesses processos de autoconhecimento, de identificar seus valores, de implantar os seus valores na fotografia, de atrair o cliente certo para que o teu processo seja leve, seja divertido, seja prazeroso. E tem muita gente que se perde nesse caminho da construção de uma identidade, tá? Eu vou trocar algumas ideias aqui sobre por que muitas vezes o fotógrafo acaba se perdendo no caminho. Um exemplo aqui, que parece bobo, mas ele é muito presente, tá? Tem muita gente que acaba pensando que identidade na fotografia, olha só, identidade na fotografia é simplesmente a pós-produção, simplesmente o tipo de edição, o tipo de preset, o tipo de cor que você usa lá no Photoshop, no Lightroom. E, gente, isso aí seria, sei lá, 2%, 5% no máximo do que significa identidade na fotografia. É muito mais complexo que isso, é muito mais profundo que isso, tá? Identidade não é só pós-produção, não é só o tipo de edição, o tipo de alteração que você faz na imagem na hora que você abre ela no Lightroom, no Photoshop. É um universo muito mais profundo. Desde tudo isso que eu estou falando, a construção de cada etapa, de aprimoramento de tudo, de colocar em cada coisinha, em cada detalhezinho os teus valores, aquilo que você acredita, quem você é, e pensando os porquês, entendendo, cara, como é que eu vou imprimir aquilo que eu acredito, que eu sinto, que faz mais sentido para mim em cada etapa da construção, da iluminação, da composição. Se o meu trabalho ele é mais documental, é mais voltado para uma coisa purista, assim, de buscar o momento o tempo todo, ou se eu me permito dirigir a cena, se eu sou um cara que gosta muito de dirigir, de construir a cena, se a minha foto ela é mais focada
na beleza estética do cenário, do todo, ou é mais voltada à beleza apenas da pessoa. Enfim, cara, tem tantas variáveis que vão criando, sabe, as ramificações que constroem uma identidade, que a pós-produção, ela é, sei lá, 2% disso. Então, um grande erro do fotógrafo é pensar que definir a identidade dele é simplesmente definir que tipo de pós-produção ele vai usar, porque a coisa é muito mais profunda. Você precisa instituir quem você é, quais são os seus valores e como é que você vai transplantar isso para a tua fotografia, de modo a que a tua fotografia tenha a tua cara, ela fale sobre quem você é, o que você acredita, e com isso você atraia pessoas que também acreditam em sintonia com esses valores, e o teu processo de trabalho se torne cada vez mais prazeroso e leve por conta disso, porque você atrai as pessoas certas, atrai os clientes certos, e aí passa a não ser um peso, um fardo, uma dificuldade, tudo fica muito tranquilo. Olha só como é bem mais profundo do que a pós-produção. Segundo problema na construção de identidade é o fotógrafo que, por não ter estabelecido a sua identidade, ele oscila o tempo inteiro. Ele oscila o tempo todo. Ele não tem consistência. Ele não tem uma identidade clara. Se você abre o Instagram, você olha para 3 colunas de foto, você sente uma coisa, sente acesso a alguns sentimentos, valores, ideias. Se você continua descendo o feed, você vai ter acesso a outro conjunto de valores, ideias completamente diferentes. E à medida que você vai lendo ali, com a alma, com o coração, porque o teu cliente, gente, ele não sabe nada de fotografia, mas ele sente tudo que você transmite com a tua fotografia. No nível inconsciente, as pessoas conseguem se conectar ou não, e essa conexão tem muito a ver com a leitura do que elas vão sentir quando olham para a tua foto. Então, se a tua mensagem ela é confusa, ela oscila demais, se ela não tem clareza, é como o discurso de alguém que ora fala que ama a cor amarela e que é essa cor favorita, e daqui amanhã já fala que o azul que é a cor favorita, aí ele fala que ama um sanduíche, aí daqui 2 horas ele fala que odeia sanduíche. Não tem uma consistência, uma firmeza naquilo que ele estabelece como identidade. E é muito difícil a gente confiar em alguém que tem uma mensagem confusa, que não tem clareza naquilo que diz. Isso fala diretamente sobre o quanto o seu cliente vai confiar em você, confiar no seu trabalho e entregar, né, os momentos felizes e importantes da vida dele nas suas mãos, completamente despreocupado ou não, tá? Porque se o teu cliente estiver preocupado é porque ele não está sentindo essa clareza na mensagem que você está comunicando com a sua fotografia. Certo? Então, esse perigo, ele é muito grave, oscilar o tempo inteiro. Um terceiro problema aqui, na nossa construção de identidade, é um fotógrafo que é muito raso, muito superficial no compromisso que ele tem consigo mesmo e com o próprio trabalho. Ele é raso, ele é superficial porque é o tipo de gente que compra uma câmera, de repente vê uma aula online, vê uma live como essa, olha meia dúzia de fotos de fotógrafo e começa a copiar, faz um conjunto de fotos do Pinterest e começa a copiar e acha que tá tudo bom, já tá ok, já construiu a identidade dele, tá ótimo. Gente muito rasa, muito superficial, que não se aprofunda, que não se questiona, que não tá a fim de vivenciar aquelas etapas que eu falei, de testar profundamente cada detalhe da fotografia. Se eu gosto de uma luz mais high key ou mais low key, se eu gosto de contraste, se eu não gosto, se eu gosto de tom quente, de tom frio, se eu gosto de composição ampla ou fechada, se eu gosto de fotojornalismo, se eu gosto de, enfim, e testando. Não está disposta a testar, não está disposta a se jogar, não está disposta a empreender esforço para estudar, para testar, para praticar, não está disposta a vivenciar as etapas, quer
pular processos, pular etapas, quer o sucesso a todo custo, pisando em todo mundo, mas não quer trabalhar pelo sucesso e construí-lo de forma honesta. Tudo isso faz o conjunto de um fotógrafo raso, e esse cara não tem como encontrar identidade, esse cara não tem como entrar no processo de autoria, não tem, porque ele está ali na superfície. Ok? Imagina um mergulho. Cara, eu fiz um mergulho em Noronha. Você começa a ver as coisas mais lindas. Você vê os corais ali que estão se formando há anos. Você começa a ver o contato ali com as lagostas, com os tubarões, com as arraias, com tartaruga marinha, com golfinho, com cardume de peixe. E quanto mais fundo você vai ali mergulhando de cilindro, mais coisas incríveis você vê. Compara com quem decidiu ficar só ali com o pezinho molhado na superfície. Ele não vai ver nem metade da beleza que existe na profundidade das águas. É a mesma coisa no processo da construção da carreira e da fotografia. Se você quer realmente mergulhar nas profundezas, de ver quanta beleza existe por trás do processo criativo, quanta verdade, quanta autenticidade, o quanto realmente dá para a gente colocar o nosso coração, nossa alma na fotografia, e o quanto isso pode tocar outras pessoas, o quanto essa mensagem pode estar tão clara e tão impactante que o teu cliente vai chegar meio que pronto para você, dizendo: Fugício, eu acompanho seu trabalho há anos e eu vim fechar. Eu passei por isso hoje, minha gente. Hoje. E eu não precisei falar nada, não precisei argumentar praticamente nada, tá? Porque esse argumento ele já está presente nos valores que a minha fotografia vai comunicando. Só que isso é para quem quer ir muito profundo, para quem não quer ficar no raso, para quem não quer ficar nessa superficialidade de levar a fotografia de qualquer jeito. Eu acho que é só pegar o preset, comprar o preset do coleguinha que está aí vendendo e tá ok, tá ótimo. Ou é só pegar uma referência que está fazendo sucesso, copiar o tipo de edição, tá ok. Cara, você vai vender ali meia dúzia de contratos, mas não é isso que constrói uma carreira consolidada, ok? Não é isso que constrói identidade. Se o teu jogo ele não é para uma coisa de curto prazo, se você quer ser um fotógrafo bem sucedido a longo prazo, que sobrevive qualquer coisa. Gente, eu passei pela pandemia e tava tudo bem, financeiro todo equilibrado, tudo feliz em casa, ok? Toda aquela dificuldade a nível mundial, mas aqui em casa tava tudo bem. Passa pela dificuldade que for, passa pelo desafio que for e tá bem estabelecido, a carreira tá sólida, ok? Se você quer um jogo de longo prazo onde a coisa só cresce, é uma bola de neve, as oportunidades só aumentam, sua marca fica cada vez mais respeitada à medida que os anos passam, fechar contrato fica cada vez mais fácil, cobrar um valor justo fica cada vez mais tranquilo, você viver uma vida digna a partir da fotografia e ser extremamente feliz, bem sucedido, bem resolvido, de você desfrutar e além de tudo isso, poder escolher, poder ter tempo com a tua família, não precisar encher, lotar a tua agenda de forma desumana e absurda, como muita gente faz. Dá para viver dessa forma, gente. É isso que eu acredito e desejo para vocês, assim como foi o que eu desejei para mim, compartilhei para vocês aqui porque nas últimas lives. Chegou um momento marco da minha vida que eu disse: eu não quero morrer de trabalhar, eu quero trabalhar e ter vida, ter equilíbrio. E foi a melhor decisão que eu tomei. É isso que eu desejo para vocês. Isso é uma carreira que eu considero sólida e não tem como construir isso sem esses processos todos que vão construir a tua identidade. Não tem. Então não fica no raso. Não fique no raso, porque isso vai te custar tão caro que você nem imagina, ok? Nós precisamos ser, gente, algo raro ali no mercado, como um diamante valioso colocado ali, e as pessoas que saibam o valor de um diamante, porque tem gente que passa por um diamante e não consegue enxergar beleza nele, não tem sensibilidade, não tem
cultura, não tem condição, não tem tempo, não, sabe? Passa pelo diamante, não percebe, mas tem aqueles que vão olhar e dizer, uau, esse diamante vale toda a minha atenção, meu carinho, meu melhor recurso. Eu quero que vocês sejam como esse diamante ali dentro do mercado de vocês, tá? Não é como uma feira de bananas. Quero que vocês tenham essa identidade estabelecida como um diamante ali. Isso é dar valor a esse processo que você, se você estiver disposto a viver com intensidade, essa construção de identidade, minha gente, ela é tão profunda, é uma vivência, uma experiência tão incrível, que ela precisa ser valorizada, ela merece ser valorizada, ok? É um processo de anos, é um processo de uma construção longa, não acontece do dia para a noite, mas cada etapa, cada degrau é lindo de viver isso. Essa construção não é algo que a gente faz só como um sacrifício, como se fosse algo pesado, difícil, duro, mas é como uma construção que cada etapa que você passa ali é extremamente prazerosa. Enche o coração de gratidão e alegria por a gente poder colocar o nosso melhor, colocar nossos valores, nosso coração, nossa cara na fotografia. Tem gente que vai olhar e dizer, uau, que lindo, eu quero isso no meu dia mais feliz. É muito bonito tudo isso, tá? Esse efeito raridade como de um diamante, isso é o que eu desejo para vocês, tá? É isso que o processo do desenvolvimento da identidade traz para você como fotógrafo. Ser percebido como algo extremamente valioso e raro, porque à medida que você consegue se colocar de forma muito clara e profunda no seu trabalho, essa identidade é única, porque não tem ninguém, gente, no mundo igual a você. O grande problema é que a maioria está disposta a viver só esse raso que eu falei e ficar copiando as fotos um do outro o tempo todo. E é por isso que fica a maioria jogando um jogo muito sangrento, se matando por preço, se matando cobrando qualquer coisa, cobrando menos do que ele vai precisar para quando um equipamento quebrar, ele não tem dinheiro para consertar. Fica todo mundo se matando ali porque não decidiu vivenciar os processos da construção dessa raridade e dessa identidade que vão te tornar único. Esse efeito raridade é o que se constrói a partir da construção dessa identidade. A gente constrói, como eu falei, confiabilidade para o cliente, porque o fotógrafo que não tem identidade, ele inevitavelmente vai oscilar o tempo todo, né, no que ele comunica, e com isso o cliente se torna confuso e ele não sente confiança naquele trabalho, não sente confiança naquele fotógrafo. Então buscar identidade é também construir uma ponte de confiança muito grande com o cliente, muito grande, a ponto de acontecer o que eu acabei de dizer a vocês que eu vivi hoje, do cliente chegar e dizer, eu acompanho o seu trabalho, confio muito nele, quero fechar, e ponto final, não tem conversa, tá? Isso constrói, minha gente, experiências maravilhosas, tanto para você quanto para o teu cliente, porque quando chega para você um cliente que confia na sua identidade, confia no seu trabalho, está 100% entregue, não tem BO, não tem dor de cabeça, não tem dificuldade. Você vai para uma sessão de fotos completamente tranquilo, feliz, leve, a sessão flui, vocês vão rir muito, vão conversar muito, você vai fazer as suas fotos, o cliente vai te dar um feedback lindo e você ganhou teu dinheiro, que é justo, tá? Você tem que pagar tuas contas, você tem teus sonhos, teus planos, tua família, teus gostos. O cliente, ele te paga muito feliz, então não tem BO nenhum. Não é incrível, não é lindo isso? Cara, você poder fazer o que você ama, do jeito que você ama, do jeito que você quer, com liberdade total, com o cliente totalmente entregue, com tudo lindo, tudo fluindo, tudo funcionando, e o cliente te paga e diz, que lindo, cara, tô feliz demais em te pagar o que você me pediu, não vai barganhar, não vai querer baixar o teu valor, porque ele confia em você, porque ele sabe o quanto você é raro. É isso. Isso não é lindo? Você não quer viver isso? É isso, minha gente, tá? Construção de identidade não é só algo
abstrato, é algo que traz impactos e implicações práticas para a tua carreira o tempo todo. Não estou falando de algo filosófico, estou falando de algo que vai ter implicações constantes e presentes na prática da tua empresa, da tua carreira, da tua fotografia o tempo todo, em que tipo de experiência você vai vivenciar como fotógrafo e que tipo de experiência você vai conseguir entregar e gerar para o teu cliente, ok? Isso torna a vida muito mais prazerosa e esse é o caminho que faz com que ao longo dos anos você não perca o prazer em fotografar, você não perca a alegria em ser fotógrafo, porque o caminho inverso, onde uma série de BOs acontecem, vai tirando a paixão do fotógrafo, vai fazendo ele desgostar daquilo que ele faz, tá? Isso vai, esse processo, minha gente, da identidade, da implementação dos valores na tua fotografia, os valores humanos, aquilo que você acredita, quem você é sendo colocado, atraindo pessoas que se identificam com isso, que estão consonantes, que estão equilibradas, que estão em conexão com esses valores e que por isso vão ter essa entrega total, essa conexão total, que vão valorizar o teu trabalho. Isso faz você ter um ciclo de fechamentos de contrato muito mais sólidos e uma rede que meio que você fecha uma pessoa aqui, aí dali a pouco a irmã dessa pessoa vai casar e fecha contigo também, e o círculo de amigos ali que estão no casamento começam a fechar contigo. Então isso vai criando uma estrutura muito sólida para você também, tá? Vamos lá, temos uma pergunta aqui. Quanto tempo você levou até entender que a sua foto de hoje era o que você gostaria de fazer? É uma boa pergunta. Vou estruturar aqui contigo. Eu falei que o melhor caminho, em vez de você ficar copiando estilos de fotógrafos que você admira, é você ir testando cada detalhe e se perguntando por que você gosta mais de X e não de Y, de A e não de B. E com isso a soma desse conjunto vai construindo a tua identidade, as coisas que você gosta na tua fotografia, certo? Quando você vai construindo isso e se perguntando os porquês, você vai entendendo que existem valores por trás dessas escolhas. E, gente, tem livros como esse aqui, tá? Livros de história da arte que vão, por exemplo, mostrar que todo movimento artístico existiam valores humanos, crenças por trás daquele movimento. Com a nossa fotografia é igual. À medida que você cria esse conjunto de valores aqui, você vai criando os caminhos e os meios de comunicar isso fotograficamente, certo? Então é natural que, por exemplo, eu tenho acho que uns 11 anos de carreira. Nesses 11 anos, a minha fotografia não é a mesma hoje do que era 2 anos atrás. Mas como os valores fundamentais continuam os mesmos, eu continuo atraindo o tipo de pessoa que sempre se conectou comigo. Então não é exatamente uma coisa de você fixar um modo de fotografar, mas de fixar esse conjunto de valores e o que eles representam e o que vai ser com isso expressado através do seu trabalho, certo? Então assim, quanto tempo quando fica claro para você que valores, que sentimentos, que sensações você quer comunicar? Para mim foi com 2, 3 anos de carreira que começou esse conjunto ficar claro e eu comecei a criar os meios as ferramentas, os meios, as formas de comunicar. Então o grande centro é você criar esse conjunto de valores que você quer expressar. Que você quer dizer com a tua fotografia? Basicamente isso. Para mim levou 2, 3 anos de carreira e eu sigo construindo isso. É um processo que
se aprofunda, se aprimora, se aperfeiçoa, ok? Se entender em cada instância e que isso faz o resultado de ser quem você é, que os clientes se identificam com isso. Exatamente, é um processo maravilhoso, lindo de autoconhecimento, tá? Então, se você não se entender, se você não sabe quem você é, se você não tem claro quais são os teus valores humanos, o que você acredita, vai ficar bem mais difícil para você conseguir comunicar alguma coisa, correto? Então, o autoconhecimento, gente, está extremamente presente no processo da criação de identidade. O próprio nome tem que falar, o próprio nome escancara para a gente isso, identidade, ID, né? Teu RG ali da fotografia. Não tem como falar de identidade na fotografia sem falar da identidade do autor, do RG do autor, quem é você. E quem é você, minha gente, não é o seu nome, não é teu CPF. É o conjunto de experiências que você tem, o que você fez com essas experiências, quem você se tornou a partir dessas experiências e o que você acredita. O teu conjunto de experiências e valores, tá? É natural que algumas pessoas te amem por quem você é, algumas pessoas te odeiem por quem você é, algumas pessoas te amam e outras te odeiam pelo mesmo motivo. Fique tranquilo, tá tudo bem. O importante é você saber quem você é e não querer falsear, não querer negociar a tua essência simplesmente para agradar as pessoas. Aí não faz sentido mais, esse jogo eu não jogo, tá? É preciso ser fiel aos teus valores o tempo todo, os teus valores fundamentais ali. Obviamente que a gente vai lidar com pessoas diferentes de modos diferentes, mas sem jamais negociar os nossos valores. Entendi, não é somente estético, mas algo que conecta os valores do fotógrafo com o de quem admira o trabalho dele, certo? Exatamente, meu caro. E aqui a gente está falando fora daquele raso que eu falei lá. Aqui a gente está falando de algo mais profundo, que alguém pode olhar e dizer, é abstrato demais. Não é. Estou dizendo para vocês que isso aqui tem implicações extremamente práticas e cotidianas. O teu conjunto de valores e a pessoa que você é o que vai ter mais peso na construção da tua identidade, da identidade da tua marca. E aí, gente, para fechar, eu deixo a seguinte provocação. Se a fotografia fala o tempo todo da tua pessoa, o que você tem feito, como você tem alimentado essa tua identidade? Você tem dedicado seu tempo para se tornar uma pessoa cada vez mais interessante, cada vez mais profunda, cada vez mais repleta de valores positivos, construtivos? Você é uma pessoa interessante? É muito difícil que a tua fotografia seja interessante sem, inicialmente, a tua pessoa ser interessante, tá? As pessoas gostam de falar contigo, gostam de ficar perto de você. Você é um tipo de pessoa que desperta interesse ou tédio, desperta amor ou ódio, desperta conexão ou distanciamento. Observa isso, tá? Porque é aí que começa. Não tem como a gente desvencilhar isso da forma como isso acontece no teu dia a dia, com o teu ciclo de amigos e familiares e pessoas, e o ciclo que vai acontecer também com os teus clientes. Então a deixa que eu vou finalizar aqui é: se torne cada vez mais uma pessoa interessante. Como é que eu faço isso, Fugice? Cara, se alimente de coisas incríveis e interessantes, basicamente, tá? A gente tem um recurso
valiosíssimo, o nosso recurso mais valioso é o nosso tempo. E basicamente a gente precisa se preocupar em como a gente tem gastado o nosso tempo. Você passa o dia inteiro só vendo dancinha no TikTok? Você tem lido bons livros? Você tem contemplado coisas boas? Enfim, a forma como você se alimenta. Que tipo de coisa você tem colocado para dentro da tua alminha, tá? Pensa nisso. Vou fechar aqui, deixando vocês aqui com essa pulguinha na orelha para refletir sobre como a rotina de vocês e a forma como vocês têm usado o tempo de vocês vai construir ou não uma pessoa interessante por trás do trabalho. Porque quando o teu cliente marcar para falar contigo, para te conhecer, ele não quer conhecer o teu trabalho, ele quer conhecer quem está por trás do trabalho. Quem é essa pessoa. E ele pode ter uma grande surpresa positiva e criar uma grande conexão contigo, ou ele pode ter uma decepção. Tá certo? Beijo no coração de vocês. Uma semana abençoadíssima. Que Deus abençoe a semana de vocês, que ela seja muito produtiva, que ela seja incrível, que vocês possam desafiar os seus limites, que vocês possam ir além. Eu desejo que vocês possam desenvolver uma identidade incrível, porque isso vai ter implicações positivas para todo mundo à sua volta, para você mesmo, para todo mundo à sua volta e também para os seus clientes, tá?